Muito boa tarde a todos. Saúdo as senhoras e os senhores deputados, também os membros das duas instituições, entidades que hoje convidámos para o trabalho no Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas sobre a proposta de lei 83/14/2 do Governo, que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva Europeia, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Hoje temos a audição à CIP, Conferência Empresarial de Portugal, que está representada pelo Dr. Pedro Duarte, Presidente do Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP, e pela Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, representado pelo Dr. Pedro Mota Soares, Secretário-Geral da Apritel, pela Dra. Helena Féria, pela Dra. Filipa Santos Carvalho, pela Dra. Sofia Aguiar Santos, pela Dra. Alexandra Almeida e pelo Dr. Jaime Ramos. Como são duas entidades, cada entidade vai ter uma apresentação inicial de 10 minutos, seguido de cada grupo parlamentar ter 5 minutos para questionar, com resposta imediata de cada entidade. E cada entidade tem novamente o tempo para resposta de 5 minutos. Dizer que estão presencialmente os grupos parlamentares do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e por via digital está o CDS e o PAN. E começaríamos esta audição pela Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas. Passava a palavra, penso que ao Secretário-Geral, Dr. Pedro Mota Soares, a quem também cumprimento neste regresso, mesmo por via digital, uma casa que também bem conhece e que foi meu colega deputado da Assembleia da República na legislatura passada. Antes de mais, muito obrigado. Um cumprimento especial também ao Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, ao Sr. Deputado Costa. Um cumprimento também, como é óbvio, a todas as senhoras e senhores deputados aí presentes, aos representantes do apoio parlamentar, e permitam-me também aqui uma palavra à direção também da Apritel. Eu queria começar exatamente por agradecer a este grupo de trabalho e a todos os deputados da Comissão de Economia e de Inovação o convite para podermos ser ouvidos no âmbito deste processo de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. A Apritel assumiu sempre como missão ser um parceiro de diálogo efetivo e transparente com todos os intervenientes, com todos os stakeholders do setor. E é por isso que, se me permitissem, eu gostava de começar por uma nota de enquadramento. Desde o início da pandemia, o setor das comunicações evidenciou a sua importância para garantir a coesão económica, territorial e social de Portugal, mas também para ser uma alavanca da transição digital. Confrontados com o confinamento, os portugueses continuaram a trabalhar, a estudar, a ter contacto entre si, graças à qualidade e à capacidade das infraestruturas de comunicações em Portugal. E muitos que não o faziam passaram agora a fazê-lo de forma natural e sem rupturas. O investimento massivo foi realizado pelos operadores, que ultrapassou os 5,2 mil milhões de euros entre 2015 e 2019, refletiu-se na cobertura, na resiliência e na qualidade que as redes de comunicações demonstraram neste mesmo período. E é importante termos a noção que hoje Portugal é líder na cobertura com as redes de fibra. Dados publicados muito recentemente pela Anacom referem que quase 90% das casas portuguesas têm cobertura de fibra. Segundo, líder na subscrição de serviços de banda larga, acima dos 100 megas, portanto 79% em Portugal, o que compara francamente bem com os melhores da Europa, porque só estamos a um ponto percentual, por exemplo, de Espanha e da Suécia, ambas com 80%, e somos o 6º país da União Europeia, a 27, com maior cobertura nas zonas rurais, com redes de muito alta capacidade, 70,3%, o que significa que estamos 41 pontos percentuais acima da média da União Europeia e com uma cobertura de população com voz móvel que atinge os 99,8%, também de acordo com dados recentes da Comissão Europeia. E, portanto, um crescimento de tráfego tão avassalador, todos estes indicadores foram postos à prova e nós hoje podemos dizer que o setor conseguiu ultrapassar com sucesso o desafio que lhe foi colocado. E tudo isto foi alcançado com um volume de reclamações abaixo dos níveis de 2017 e representando uma taxa de cerca de 0,1% do total dos serviços prestados pelo setor. Não ignoramos, porém, que há problemas por resolver. Aumentar a cobertura e a qualidade das redes e serviços é um trabalho contínuo
e o setor está preparado para o fazer, assim se criem as condições regulatórias e as políticas de investimento público adequadas. Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Senhoras e Senhores Deputados, num tempo tão difícil para tantos portugueses e em que tantos perderam trabalho e rendimentos, os associados da APTL têm plena consciência da sua responsabilidade para com a comunidade na superação dos desafios colocados pela pandemia e por isso mesmo lançaram durante este período muitas iniciativas. Facilitaram o pagamento dos serviços com acordos de pagamento, que em março abrangiam cerca de 56.200 consumidores e que chegaram a superar os 15 milhões de euros. Ofereceram serviços e tráfego para manter as famílias e as empresas conectadas, como a oferta da DG. Ofereceram comunicações gratuitas e ilimitadas aos profissionais de saúde. Ofereceram mensalidades dos canais esportivos. Disponibilizaram comunicações e equipamentos de modo a garantir o acesso digital à educação no programa E-Escolas 2.0. Garantiram a manutenção de serviço para empresas e para famílias, mesmo no caso em que os clientes não efetuaram o pagamento. Suspenderam as taxas por atraso do pagamento e na reposição de serviços. Promoveram soluções digitais e reforçaram os meios alternativos de contacto, gerando alternativas à ida aos estabelecimentos comerciais. Tendo todo este esforço sido alvo até de um louvor que foi concedido pelo Sr. Secretário de Estado da Transição Digital às operadoras de comunicações, às empresas tecnológicas e às entidades que representam o setor social e associativo e que desde o início da pandemia estiveram voluntariamente e de forma cooperativa com o Gabinete de Resposta Digital ao Covid-19. Mas também sabemos que o desafio que nos coloca agora é ainda maior. Garantir a todas as famílias e a todas as empresas, independentemente do sítio que escolham para viver e criar riqueza, o acesso a redes e serviços de comunicações eletrónicas dos mais avançados e competitivos, garantindo uma resposta às suas necessidades e ambições e garantindo que ninguém é deixado para trás. Estes desígnios, a universalidade da cobertura de redes e serviços de nova geração e a transição digital inclusiva exigem a definição de políticas de promoção da literacia digital e do financiamento público para a cobertura de áreas geográficas com índices de desenvolvimento socioeconómico insuficientes, por si só, para atraírem o investimento privado. Para as restantes zonas, os operadores irão cumprir o seu papel como o têm sempre feito até aqui. E sabemos que este desafio será feito a par da adoção do 5G, o que vai implicar elevadíssimos níveis de investimento. E é neste contexto que a discussão em torno da fidelização dos contratos de comunicações assume particular relevância, pois vai ao âmago da solução que o mercado encontrou para compatibilizar interesses que, à primeira vista, parecem divergentes. Eu queria só focar alguns pontos prévios a ter em conta para esta discussão. Um mercado verdadeiramente competitivo caracteriza-se por múltiplas dimensões. Variedade de produtos, serviços, qualidade e certamente também preço. Redes móveis e fixas de alto débito com níveis de cobertura elevados e inovadoras. Acessos e subscritores de banda larga ultra rápida. Portugal é exemplar a todos os níveis quando comparado com qualquer outro país europeu. Esta liderança é resultado de um esforço de investimento no setor que é superior ao verificado em outros países da Europa. Mas eu também não quero fugir à questão dos preços dos serviços prestados. Apesar do elevado investimento realizado pelos operadores nacionais, que resultam na oferta de um serviço inovador e de qualidade superior face aos congêneres europeus, quando se comparam os preços dos serviços que os portugueses efetivamente usam, tanto a APTL como o DECO concluem o mesmo, ainda com metodologias diferentes. Portugal tem dos serviços de internet standalone e dos pacotes de 3P e 4P mais baratos da Europa. Este resultado de os melhores serviços ao melhor preço é explicado por duas características. A primeira é que o consumidor português é um early adopter, incentivando assim a concorrência, a inovação e na qualidade do serviço dos operadores, mas segundo, tem um baixo poder de compra, incentivando a concorrência pelo preço. O atual quadro legal que este Parlamento aprovou permitiu encontrar uma solução que equilibra os interesses de ambos e permitiu encontrar uma solução que maximizou a penetração de redes e serviços avançados de comunicações eletrónicas, sem comprometer o acesso dos clientes finais. Também o Governo, sublinhe-se depois de uma reflexão alargada, que não é alheio o trabalho que um grupo de vastas entidades produziu, operadores, personalidades conhecedoras dos temas, entendeu, na proposta que está hoje em discussão, manter a solução prevista na lei anterior. E por isso mesmo entendemos que não se deve mexer numa solução que funciona. Tanto mais que os consumidores não reclamam outra solução diferente, antes pelo contrário.
Esta semana apresentámos um estudo da Marktest que tem uma conclusão categórica. Os portugueses não estão interessados em ter um contrato sem fidelização se tal implicar terem de pagar um custo de instalação ou de ativação superior a 11 euros. Tal valor, como será facilmente perceptível, jamais permitirá aos operadores recuperar os investimentos efetuados para assegurar a ligação desses clientes, nomeadamente os custos de instalação e de ativação. E este estudo foi feito repetindo as perguntas que a Anacom fez em 2017 e que, desde essa data, infelizmente, se demitiu de fazer. Confundir este equilíbrio entre preços de serviços e necessidade de investimento, que aliás está alinhado com os interesses e com a valorização que a esmagadora maioria dos consumidores já faz, com uma exploração dos mesmos, só pode resultar ou de uma ignorância sobre o funcionamento do mercado, que não é aceitável para um regulador setorial, ou de uma teimosia que, contra tudo e contra todos, contra os estudos e contra os factos, quer fazer vingar uma ideia pré-concebida, deslocada da realidade. A solução de fidelização atual é de modo a que todos ganham. Os consumidores, porque têm acesso aos serviços de comunicações, beneficiando de descontos e despreços da instalação e da ativação desses mesmos serviços diluídos no tempo. Os operadores, porque garantem receitas que lhes permitem programar os seus investimentos, devolvendo ao mercado em redes de suporte a produtos e serviços que são inovadores. E a sociedade como um todo também beneficia por via de uma maior digitalização da economia e do desenvolvimento da inclusão social e territorial. Sr. Presidente, a acessibilidade dos serviços de nova geração que hoje caracteriza Portugal e que se traduz numa taxa de adoção destes serviços das mais elevadas da Europa, apenas poderá ser mantida se o atual enquadramento legal, que permite a celebração de contratos até 24 meses, não for alterado. A alteração desse regime implicará, como o recente estudo da DEC demonstra, aumentos generalizados de preço e também menores taxas de adoção dos serviços, menor capacidade de investimento, menor capacidade de absorção de custos, com um impacto na qualidade de serviço e a entrega de tecnologia, o que vai totalmente ao arrepio da Estratégia Nacional de Aposta na Digitalização da Economia. É importante lembrar estudos elaborados por consultores internacionais e que demonstram a relação direta entre a adoção de novos serviços, por exemplo, os baseados na tecnologia 5G, e o seu potencial para o crescimento económico e para a criação de postos de trabalho em Portugal. Dito isto, a Apritel reitera a sua total disponibilidade para melhorar todos os mecanismos que garantam, a quando da sua tomada de decisão, que os clientes dispõem da melhor informação disponível. Aliás, este é o caminho que os operadores têm vindo a trilhar, às vezes por si, outras vezes incentivados pelo Governo ou pela legislação. Deixem-me dar só um exemplo disso. Foi a introdução. Termino mesmo só com este último exemplo, que é a introdução da ficha de informação simplificada. E por isso mesmo é isto que nós queremos continuar a fazer. Trabalhar com todos os stakeholders, a Direção-Geral do Consumidor, a Associação de Defesa do Consumidor, certamente também com o regulador, para encontrar sempre soluções que reforcem a transparência e a comparabilidade das informações. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, eu estou certo que todos os que estamos aqui queremos soluções equilibradas e que, atendendo à importância estratégica para Portugal e para os portugueses, se proteja o setor como um todo, porque é isso mesmo que defende o interesse nacional dos operadores, dos consumidores, dos poderes públicos e do desenvolvimento sustentado, coeso e inclusivo que Portugal tem, e por isso mesmo quisemos trazer aqui hoje esta realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Mota Soares. Passava agora também para a sua intervenção inicial, a palavra ao Dr. Pedro Duarte, em representação da Confederação Empresarial de Portugal, CIP. Boa tarde, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, senhores colaboradores da Comissão e Dr. Pedro Mota Soares, cumprimento-vos a todos e queria também eu começar por agradecer a oportunidade que este Grupo de Trabalho está a proporcionar à CIP para nos podermos pronunciar também sobre este diploma que consideramos particularmente relevante. Uma nota pessoal também, se me permitem, é com gosto também que eu próprio regresso a uma casa onde passei bastante tempo e onde tive a oportunidade de fazer boas amizades e uma nota para dizer que é uma feliz coincidência de partilhar do lado de cada mesa esta audição com um ex-colega e um amigo com quem tanto aprendi também na vida pública, nomeadamente com a sua experiência parlamentar. E, portanto, estamos nesta feliz coincidência de termos aqui dois reformados da vida parlamentar do lado de cá nesta nossa conversa. Eu queria, no cumprimento dos 10 minutos que me são predestinados,
deixar essencialmente algumas ideias básicas em nome da CIP, sendo que eu deixaria de forma o mais sintética possível, até porque no essencial vale a pena talvez começar por dizer aí, a CIP rever-se naquilo que acabou por ser dito em nome da Apritel, e portanto reforçamos essas ideias, e assim julgo que poderei de alguma maneira prescindir de repetir algumas dessas ideias. Mas eu gostaria de deixar essencialmente 4 premissas e depois 5 ideias um bocadinho mais concretas quanto ao articulado. E a primeira ideia tem a ver com a relevância das comunicações eletrónicas no nosso dia-a-dia. Isto pode parecer uma conversa um bocadinho esotérica hoje em dia, porque ela é tão visível, nomeadamente depois do último ano e meio, em que a pandemia nos obrigou a todos a ser confrontados com esta realidade. A verdade é que as comunicações eletrónicas hoje em dia são uma infraestrutura absolutamente crítica para todos nós. Na forma como nós vivemos, na forma como trabalhamos, na forma como convivemos uns com os outros, na forma como estudamos, na forma como vivemos, em suma. Não é? Isso percebeu-se muito bem nos últimos meses, ao nível, por exemplo, dos serviços de saúde. Nós, se imaginarmos ou se tentarmos imaginar o que seria o mundo e a resposta na área da saúde a esta pandemia, se não tivéssemos comunicações eletrónicas, facilmente percebemos o impacto que elas têm na nossa vida. E esse impacto foi não só ao nível do mais básico do ponto de vista logístico, por exemplo, na organização de bases de dados com, por exemplo, vagas em hospitais, em determinados hospitais ou noutros, em determinados serviços de cuidados intensivos, determinado tipo de equipamento entre hospitais e centros de saúde, e esta partilha de dados permanente e online que foi feita foi absolutamente crítica, mas também ao nível mais estruturante, porque se nós não tivéssemos esta capacidade hoje em dia de conectividade à escala global, nós não teríamos decididamente acesso a que os cientistas tivessem acesso a tanta informação que lhes permitisse ter em tão pouco tempo uma vacina disponível. Não é? Mas isso não foi só na área da saúde, quer dizer, se nós percebemos que na resposta à pandemia o que foi feito ao nível de teletrabalho, ao nível, por exemplo, do ensino à distância para as nossas crianças e jovens e estudantes em geral, não é? Aquilo que aconteceu ao nível das eficiências que foram ganhas em tantas atividades económicas que teriam parado por completo se não fosse, de facto, estas comunicações eletrónicas, nós percebemos o impacto. Aliás, o exemplo mais evidente tem a ver com as próprias instituições democráticas, em que aconteceu com o Parlamento português, mas aconteceu com muitas assembleias municipais, câmaras municipais, juntas de freguesia e tantos outros órgãos, órgãos políticos no país, em que permite, como aliás esta reunião, acho que é uma evidência por si mesmo daquilo que estou a falar. Não é? E, portanto, isto para dizer, a primeira premissa, as comunicações eletrónicas devem ser incentivadas porque elas trazem benefícios para os cidadãos em geral, independentemente da sua atividade, da sua faixa etária e de qualquer outra discriminação que possamos fazer ou descrição que possamos fazer. Segunda premissa, faz todo sentido olhar para, tendo esta premissa primeira, não é? Faz sentido olhar para aquilo que é proteção dos consumidores, proteção dos cidadãos em geral, face àquilo que é o impacto que as comunicações eletrónicas têm hoje em dia. Não é? E, portanto, nós saudamos, na CIP, saudamos aquilo que é a diretiva que prevê o Código das Comunicações Eletrónicas. É um passo muito importante no que foi dado em termos europeus e que demorou largos meses anos a ser preparado e discutido. Como também já aqui foi dito, encontrou-se uma solução muitíssimo equilibrada em termos europeus e, portanto, eu acho que é importante que o legislador português também tenha a noção de que há um trabalho muito bem feito, com muito cuidado, durante muito tempo, em que os Estados-membros também participaram, e, portanto, será conveniente ter a prudência suficiente para não distorcer, digamos assim, aquilo que foi conseguido em termos europeus, quando se quer, por muitas boas intenções que existem, que se não tenho dúvidas que existem, mas por vezes, às vezes, excesso de voluntarismo, de querermos ser criativos na legislação nacional, acaba por perverter, digamos assim, os propósitos iniciais. Terceira premissa. Não faz sentido a nossa ótica, tendo por conta as duas premissas iniciais, temos uma dicotomia entre aquilo que são os interesses dos consumidores por um lado e os interesses dos operadores ou dos agentes económicos envolvidos por outro. Isso é uma visão absolutamente ultrapassada. É possível e é, aliás, desejável que se encontre uma solução equilibrada, porque isto de facto funcionará quando houver uma chamada solução win-win, em que toda a gente ganha com isso. O Dr. Pedro Mota Soares já explicou um pouco isto mesmo há um pouco atrás, tem a ver com o facto de, evidentemente, que se os consumidores estiverem satisfeitos, isso será benéfico para os operadores,
E se os operadores estiverem satisfeitos e, portanto, tiverem capacidade, satisfeitos no sentido de terem capacidade para investir, para melhorar os seus serviços, isso será também benéfico para os consumidores. Não é? Outra premissa, nós sem investimento não haverá empresas fortes nesta área, não haverá operadores fortes, e sem haver operadores fortes e agentes económicos fortes nesta área, nós não temos benefícios para os cidadãos. E haverá muitos cidadãos que poderão ficar para trás. Também já aqui foi dito, é muito importante que se diga, nós em termos europeus, Portugal compara muito bem. Do ponto de vista das infraestruturas tecnológicas, os indicadores, eu não vou agora estar a repetir nem recorrer a números, para não perder tempo, mas a verdade é que nós estamos muitíssimo bem situados. Ao contrário do que acontece em tantas outras áreas de atividade. E se estamos aqui, isso deve-se, essencialmente, para não dizer exclusivamente, ao investimento privado que foi feito nos últimos anos nesta área. E, portanto, é muito importante que tenhamos noção disso. Se foi possível chegarmos tão longe, não faz qualquer sentido que agora andemos para trás, alteremos um modelo que tem corrido bem e que, no fim do dia, vai só prejudicar os envolvidos. Não é? Notas que queria, depois destas 4 premissas, queria deixar algumas notas mais concretas. Em primeiro lugar, e de forma muito telegráfica para cumprir o tempo, a importância do regulador, da entidade reguladora, se quisermos nesta área, é crítica. E a sua independência é crítica. Para isso é muito importante essa independência, essa autonomia, se quisermos, seja também financeira. E, portanto, o recurso a cativações que temos visto nos últimos anos deve ser proibida. Porque isso, de facto, é um instrumento potencial, evidentemente, estamos a falar em termos abstratos, é um instrumento que coarta, que limita a independência desta entidade reguladora. Assim como no que diz respeito à nomeação dos titulares deste órgão regulador, é muito importante que seja o mais transparente possível, de preferência através de um concurso público internacional, seguindo as melhores metodologias internacionais, para que de facto possamos ter os melhores à frente destas instituições. Em segundo lugar, era muito importante apostar em ferramentas, se quisermos inovadoras, mas que nós podemos chamar como de avaliação de impacto regulatório, para que cada vez que uma entidade reguladora toma uma medida, tenha também em conta aquilo que é o impacto no mercado. E, portanto, que é o impacto para as empresas e é o impacto para os consumidores. Porque, por vezes, há uma tentação, isto é uma abordagem absolutamente abstrata, volto a dizer, há uma tentação de ter medidas muitíssimo bem intencionadas, mas que, do ponto de vista do regulador, nem sempre há absoluta noção de qual o seu impacto depois no dia-a-dia das pessoas. Não é? Em terceiro lugar, era muito importante que se perceba que há um conjunto muito significativo de custos que são imputados hoje em dia aos agentes privados, aos operadores desta área, por força de incumbências legais, por exemplo, de cooperação com entidades judiciais, com entidades administrativas, porque há muita informação, por vezes acesso a provas e afins que é requisitado a estas operadoras. Elas cooperam, e aliás têm essa obrigação legal, e mais do que isso fazem, pelo que é do meu conhecimento, fazem com um propósito de responsabilidade também cívica, não? Mas a verdade é que isso muitas vezes implica investimentos avultados em sistemas, em manutenção, em recursos humanos por parte das operadoras e que nesta fase estão 100% imputadas aos operadores. Ora, isto há de facto aqui uma desproporção, para não dizer uma absoluta injustiça desse ponto de vista, porque no fundo estão a prestar serviços não remunerados a entidades judiciais e administrativas do Estado. Quarto lugar, o quadro sancionatório que está previsto para os titulares de órgãos de administração neste diploma, para nós, é absolutamente desproporcional e muito desadequado. É equiparado, se calhar, àquilo que acontece com o sistema financeiro e com o mercado de valores mobiliários, porque esse, de facto, tem um risco sistémico para a sociedade que justifica que haja um regime sancionatório muito especial. Nós todos, no nosso país, nós todos temos vivido nos últimos anos, ou pelo menos na última década, temos vivido intensamente esta realidade, de perceber os danos para a sociedade que, por exemplo, o sistema financeiro pode causar quando há irresponsabilidade ou comportamento desadequado, digamos assim, por parte dos titulares de órgãos destas entidades. Ora, o mesmo não se passa, quer dizer, é absurdo estar a comparar isto com comunicações eletrónicas. Não é comparável e, portanto, parece-nos que isto deveria ser, por e simplesmente, eliminado este quadro sancionatório. Duas últimas notas. A primeira, quanto à entrada Dr. Pedro Duarte, solicito que tente concluir neste primeiro momento. Nem 2 minutos, são mesmo duas últimas notas telegráficas. A primeira é quanto à entrada em vigor, para chamar a atenção do legislador que algumas das adaptações, digamos assim, a esta legislação implicam, do ponto de vista técnico, são extraordinariamente complexas. E, portanto, quer dizer, nós sentimos isso já no contacto com várias das empresas tecnológicas e de operadores de telecomunicações. Só para perceber, digamos assim, o alcance da legislação implica algum tempo e depois as alterações técnicas implicam outro. E, portanto,
era muito importante que a vacatio legis seja suficientemente alargada para permitir que depois as pessoas possam cumprir a lei, que acho que isso é a obrigação e a intenção de todos. Última nota. É para reforçar a ideia que foi dita por Dr. Pedro Mota Soares e, portanto, não vou argumentar muito para terminar por aqui, no que diz respeito à matéria da fidelização. Preconceitos que queiram colocar consumidores contra operadores e vice-versa não faz qualquer sentido. Há, de facto, soluções de mercado que têm demonstrado que são as mais adequadas para podermos, no fim do dia, termos mais investimento e termos melhores serviços para todos. E, portanto, era muito importante que libertássemos, digamos assim, de algumas ideias pré-concebidas e tentássemos ter as melhores soluções para o país. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa se me excedi no tempo. Muito obrigado, Dr. Pedro Duarte. Passava agora aos grupos parlamentares. Também saudando estas intervenções iniciais, que é do Dr. Pedro Mota Soares, que é do Dr. Pedro Duarte, cumprimentamos também por este regresso, mesmo por via digital, à Assembleia da República. Começava pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do Partido Social Democrata o Dr. Pedro Mota Soares, secretário-geral da APITREL, e na sua pessoa os restantes membros da Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas, bem como o Dr. Pedro Duarte, Presidente do Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP, e, em jeito de nota pessoal, também dizer que é um gosto os reencontrar, ainda que seja por via digital, neste vosso regresso ao Parlamento, 2 parlamentares que foram conhecidos desta Casa. Depois, relativamente a esta matéria, eu também gostaria de começar por assinalar que o Partido Social Democrata tem bem presente que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é, efetivamente, um instrumento jurídico de relevância extrema para o futuro do setor das telecomunicações em Portugal, aliás, como no restante espaço comunitário. Também temos bem presente que a importância que este diploma representa para diversos setores, desde logo o setor da saúde, da segurança, da educação e da economia, e setores que sabemos demandam uma gestão eficaz da capacidade das redes fixas e móveis de comunicações. E também temos bem presente a importância que este diploma assume na perspectiva da defesa do consumidor. Nós não ignoramos os passos que neste diploma foram dados em matéria de criação de um serviço universal de internet a preço acessível, não ignoramos a fixação de uma velocidade mínima de acesso, não ignoramos os passos que foram dados na obrigatoriedade de os operadores informarem atempadamente os clientes antes da renovação automática do contrato, e poderia dar muitos mais exemplos. Mas nós gostaríamos, mesmo, ainda que em obediência, como não poderia deixar de ser de um princípio de equilíbrio, nós gostaríamos de ousar ir mais longe neste domínio da promoção e proteção dos consumidores, da defesa dos consumidores. Até porque muitas das medidas, ou algumas das medidas que estavam preconizadas no anteprojeto da ANACOM, ficaram pelo caminho e, segundo esta autoridade, isso aconteceu em discordância com o espírito do legislador europeu e em discordância, de acordo com a mesma autoridade, com as necessidades dos utilizadores de comunicações nacionais. E, por isso, boa parte da minha intervenção é saber exatamente o que pensam sobre o propósito da ANACOM, que reproduziu também no seu parecer e que remeteu à Comissão de Economia e concomitantemente a este grupo de trabalho, no sentido de recuperar algumas dessas propostas que constavam no referido anteprojeto de alteração das leis de comunicações eletrónicas e que foi apresentado, como é de vosso conhecimento, ao Governo e à Assembleia da República, em fevereiro de 2019. Eu não vou enumerar todas essas propostas, mas há algumas que eu gostava de obter da vossa parte um comentário o mais aprofundado possível, ainda que com as limitações de tempo que estão adstritos. Eu gostava, por isso, que me dissessem um pouco mais sobre esta intenção e esta vontade e desejo manifestado por parte da ANACOM, no sentido de nós revermos o cálculo dos encargos a suportar pelos consumidores em caso de denúncia antecipada de contratos com períodos de fidelização. Gostava de saber a vossa opinião sobre a proposta da ANACOM, no sentido também de recuperar a anterior proposta que versava sobre a indisponibilidade prolongada do serviço e reforço de proteção dos consumidores a quando da contratação.
Gostava de saber a vossa proposta sobre o regime ou a revisão do regime de desbloqueamento de equipamentos. Gostava de saber a vossa opinião sobre a proposta da ANACOM relativamente à proteção legal dos consumidores em situação de particular vulnerabilidade, como o desemprego ou a imigração. E gostava também de saber a vossa opinião sobre os termos de determinação de obrigações de prestações de informações adicionais sobre os níveis de consumo e interrupção do serviço, caso sejam excedidos os limites definidos para o efeito. E gostaria de saber, e porque o tempo está mesmo a terminar, e gostaria de saber o apelo que a ANACOM faz relativamente à necessidade de uma revisão urgente das regras relativas às condições em que podem ser estabelecidos períodos de fidelização, bem como o regime de cálculo dos encargos a suportar pelos consumidores em caso de denúncia antecipada dos contratos que prevejam períodos de fidelização. Ou seja, esta é uma matéria absolutamente incontornável na discussão deste diploma, como já se percebeu. E também, como já se percebeu, não há uma convergência de opiniões e de posições entre aquilo que é a ANACOM, que defende, de facto, a sua inclusão nesta Lei de Comunicações Eletrónicas, aproveitando, portanto, a transposição da diretiva comunitária, e aquela que foi a opinião agora expressa, quer pela CIP, quer pela APRITEL, relativamente à mesma. A APRITEL, na sua intervenção, foi clara ao nos dizer que a limitação estrutural deste mecanismo irá produzir efeitos indesejados e contraproducentes e, portanto, irão contra os interesses de defesa do consumidor, e eu vou terminar, Sr. Presidente, vão contra os interesses do defesa do consumidor, mas a pergunta que fica é esta, mas não haverá outras soluções? O Dr. Pedro Duarte fez alusão à circunstância de podermos ter encontradas outras soluções. Eu gostaria que pudessem densificar um pouco mais esta opinião sobre esta divergência e sobre as outras alternativas para conseguirmos conciliar interesses que aparentemente são contraditórios. Muito obrigado. Muito obrigado. Passava então a palavra à APRITEL e depois à CIP. Sim, está aqui a responder. Posso, Sr. Presidente? Antes de mais, como é óbvio, mais uma vez agradecer muito a questão. Peço desculpa que na minha intervenção inicial acabei por não fazer um agradecimento às palavras simpáticas que me foram dirigidas, quer pelo Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, quer agora pelo Sr. Deputado também Jorge Paulo Oliveira, e um cumprimento também, como é óbvio, ao Dr. Pedro Duarte, e dar-vos nota também da enorme estima, mas acima de tudo do enorme respeito que tenho pela Assembleia da República e do enorme respeito que tenho pela Assembleia da República, até também nestas matérias que têm a ver com o setor das comunicações, até porque convém que nos lembremos que as atuais regras foram regras, aliás, encontradas com muito equilíbrio no Parlamento. Eu não quero fugir à questão do Sr. Deputado, mas só dar nota de uma matéria que me parece muito relevante e com a qual eu quero concordar integralmente com o Sr. Deputado. O Sr. Deputado falava da importância que a aprovação, a transposição deste Código tem para um conjunto de setores, para um conjunto de matérias, desde a saúde, à dimensão da segurança, à dimensão da economia, à dimensão da transição digital e, portanto, concordo integralmente com o Sr. Deputado nessa matéria e acho que é de facto muito relevante. Rapidamente também temos a capacidade de transpor este Código exatamente para garantir também que podemos encontrar soluções diferenciadas para todos esses setores. Depois, Sr. Deputado, relativamente às várias questões que me colocou, quer cálculo de indemnizações, quer contratação, quer regime de desbloqueamento, quer situações de particular vulnerabilidade, eu encaixaria tudo isto, Sr. Deputado, num regime um bocadinho mais lato da matéria das fidelizações. E o que me parece importante dizer-lhe é o seguinte. O setor em Portugal, o setor das comunicações em Portugal, que ao longo do tempo, conseguiu encontrar um regime que é um regime que tem estabilidade, que tem equilíbrio. E tem equilíbrio entre quê? Tem equilíbrio entre os interesses de todos os intervenientes nesse mesmo regime. O regime das fidelizações, tal como ele está previsto na lei portuguesa, e convém que nós lembremos que é o regime normal, típico na Europa, mas já lá voltarei. Mas, como lhe dizia, este regime é um regime que permite que os consumidores,
quando têm de contratar serviços de comunicações, possam não ter de pagar um valor inicial à cabeça, que muitas vezes, no caso do mercado português, é um valor bastante difícil face aos rendimentos que o país tem, permite que os consumidores tenham acesso a produtos com preços mais reduzidos, permite que os consumidores portugueses tenham acesso a melhores produtos com mais inovação. Não sei se toda a gente tem essa noção, mas muitos dos produtos que nós temos hoje, puxar a televisão para trás, o Star TV, são muito normais em Portugal, mas não são assim tão normais noutros países da União Europeia e, portanto, os consumidores têm a ganhar com este regime e eu não quero dizê-lo por ser o que a Apritel acha. Tivemos mesmo a preocupação de fazer um estudo de mercado perguntando aos consumidores que percepção é que tinham, que confiança é que tinham no regime atual e o que claramente os consumidores dizem é que não estão disponíveis para abdicar de um sistema de fidelizações se isso significar terem custos mais elevados e depois até admito que produtos com menor qualidade. Já tinha existido um estudo destes em 2017, realizado pela Anacom, desde 2017 que não havia nenhuma atualização desse mesmo estudo e por isso mesmo para nós foi muito importante voltar a fazer exatamente as mesmas perguntas para percebermos como é que este estudo como é que a percepção dos portugueses continuaria a evoluir. E, aliás, é curioso também, recentemente, num estudo que a DEC promoveu, também tem essa conclusão, neste mesmo sentido que, desse ponto de vista, os próprios consumidores podem ficar mais desprotegidos. Depois, é uma situação em que também os operadores ganham neste sentido. Têm a capacidade de programar os seus investimentos. E nós estamos a falar de um setor que tem uma necessidade de investimento muito elevada. Estamos a falar de um setor que investe 1.000 milhões de euros todos os anos na economia portuguesa. Vai ter um enorme esforço agora de voltar a investir por causa do 5G. Convém que nós lembremos que, ao contrário até de outros setores, é um setor em que o investimento é 100% privado. Ao contrário de outros setores e de outros países, é um setor em que 100% do investimento é privado, não tem aqui investimento público. E isto tem uma consequência. É, de facto, um benefício para a sociedade portuguesa. E o benefício para a sociedade portuguesa é exatamente o benefício de conseguir ter redes de elevada qualidade. Quando nós temos cerca de 90% das casas em Portugal cobertas com rede de fibra, percebemos, muito acima, aliás, dos níveis europeus, percebemos que a qualidade da infraestrutura em Portugal é muito forte. As autoestradas do futuro em Portugal já estão preparadas e, por isso mesmo, acho que esse ponto é muito relevante. Eu sei que estou mesmo a terminar o meu tempo, Sr. Presidente, mas permita-me só uma nota que me parece muito importante. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira perguntava especificamente sobre a questão de que soluções é que o setor quer introduzir, que soluções é que o setor está disponível. Há um ponto para nós que é um ponto absolutamente essencial. Comunicar com transparência aos consumidores. Comunicar com transparência a todos os stakeholders. Pedro Mota Soares, solicito... Mesmo a terminar, Sr. Presidente. Quando eu digo comunicar, é comunicar de forma que as pessoas possam entender, de facto, um conjunto de informações que lhes é prestada. E eu acho que o Código Europeu, nesse sentido, tem um conjunto de medidas que são francamente positivas. O Código Europeu já apresenta aqui um conjunto de medidas que são positivas do ponto de vista de dar mais informação mais transparente, mais perceptível. O setor está muito, mas mesmo muito focado em poder continuar a fazer este trabalho e por isso mesmo, certamente que também com a colaboração de todos e com os vários stakeholders o poderemos fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Muito obrigado, Dr. Pedro Mota Soares. Passava então a palavra ao Dr. Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma também muito sintética e agradecendo muito a questão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que também saúdo pessoalmente. E eu queria dizer também que, genericamente, concordo com as premissas e com os pressupostos da sua intervenção. Queria apenas chamar a atenção para o seguinte, e no fundo é a razão que fundamenta a posição da CIP sobre esta questão mais concreta que nos coloca. Nós temos de ter uma visão holística e abrangente daquilo que, de facto, é hoje em dia, ou representam hoje em dia as comunicações eletrónicas para a nossa sociedade. E por isso é que mesmo na minha intervenção e em muitos outros momentos, o próprio deputado Jorge Paulo Oliveira Filho, nós abordamos, quer dizer, não é uma introdução simpática ou coloquial, digamos assim, quando fazemos quando abordamos o impacto, de facto, que isto tem hoje em dia nas nossas vidas, o impacto positivo que tem nas nossas vidas. E quando digo nas nossas vidas, é nas nossas vidas pessoais, mas é também no funcionamento da economia e na competitividade do país. E por isso é que eu acho que todas as medidas que vão ser tomadas, e em alguns casos há visões parciais, e eu admito que, por exemplo, uma entidade reguladora que faz uma apreciação de um diploma
tenha uma visão, em certo sentido, parcial, como todos nós teremos, não é? A CIP também tem uma visão parcial, não é? Mas a visão do oitavo valor, por vezes, não tem bem noção daquilo que é tal visão holística e que representa o que representam as comunicações eletrónicas hoje em dia para o nosso país. Porque, de facto, eu, mais uma vez, vou beneficiar da muleta, entre aspas, da intervenção do Dr. Pedro Mota Soares, para não me estar a repetir, mas é evidente hoje em dia que nós conseguimos no nosso país um equilíbrio, e por isso é que estamos tão bem posicionados, ao contrário do que acontece em 99%, se calhar, das outras atividades económicas. Nós, nesta área, estamos muito bem, compramos muito bem no seio da Europa e do mundo mais desenvolvido. E porquê? Porque conseguimos um equilíbrio em que, de facto, foi possível que haja muita gente, para não dizer quase toda a gente no país, a aceder a estas comunicações, nomeadamente a comunicações móveis e outras. Nós temos visto agora, na resposta à pandemia, como isso tanto tem beneficiado a nossa sociedade, não é? Os SMS são trocados, a informação que circula, os certificados digitais e tantas outras coisas, não é? Isso é um benefício para todos e para a sociedade em geral, não é? E temos-lo feito porque tem havido muito investimento. Portanto, há um equilíbrio que tem permitido que haja muito investimento privado que, de facto, suporta esta tal infraestrutura que tanto nos tem beneficiado. Ora, nós estarmos a querer distorcer isto, porque às vezes há boa intenção, e eu admito, de proteger, alegadamente proteger, pelo menos no curto prazo, determinado tipo de camadas da sociedade, não é? Em concreto, estamos, se calhar, a prejudicar, a contaminar todo um equilíbrio que de facto foi conseguido e que tem funcionado, não é? E, portanto, é por isso, essencialmente por isso, que eu acho que nós não devemos aqui arriscar com voluntarismo bem intencionado, certamente, mas é um voluntarismo que pode ter um efeito, na minha opinião, ou na nossa opinião, muito negativo. Quanto às soluções, eu acho que nós temos de perceber duas coisas. Uma também já aqui foi dita, eu acho que, evidentemente, acho que os agentes e os operadores podem trabalhar com as entidades públicas, com o governo, com a entidade reguladora ou com a autoridade reguladora, pode trabalhar para melhorarem muito aquilo que é a transparência, que é a informação, que é de facto as opções por parte dos consumidores em diferentes ofertas de mercado, digamos assim, não é? Mas há também um lado que vale a pena repensar-se, talvez, não é? É que, de facto, em Portugal, nós não temos percebido ainda, falamos todos muito em transição digital e todos hoje em dia assumimos, julgo eu, que é uma prioridade. Até porque essa é uma imposição da Europa no que diz respeito à alocação de fundos comunitários, não é? Mas a transição digital tem que ser feita com um esforço do setor público também. E eu acho que aí, se calhar, nomeadamente quando falamos em camadas da sociedade que ainda estão excluídas, falamos nas denominadas white zones ou zonas onde ainda não temos acesso a redes e a estas infraestruturas. O Estado tem uma obrigação, de facto, em nome do bem comum e em nome da sociedade, de aqui desempenhar um papel diferente. E, portanto, eu acho que é a altura de não se olhar só para este setor como sendo um problema entre consumidores e operadores privados, mas perceber que o Estado tem aqui um papel a desempenhar e tem que investir também nesta área a bem de todos. Não é? Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Duarte. Passava então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento o Dr. Pedro Duarte, representante da CIP, Presidente do Conselho Estratégico da Economia Digital da CIP, também o Sr. Presidente da Apritel, o Dr. Pedro Mota Soares e também toda a restante equipa que o acompanha. Eu começo por saudar os esclarecimentos e informações, tanto que nos enviaram a esta comissão, a este grupo de trabalho, de forma prévia, como os que hoje aqui nos têm dado. Eles são extensos, não vai ser possível analisá-los na totalidade, mas nós examinaremos em detalhe e daremos toda a atenção a esses documentos. Eu gostaria de começar por repetir aquilo que também já tem aqui sido dito sobre a importância absolutamente estruturante deste documento que aqui discutimos para o setor das comunicações eletrónicas, mas acima de tudo também para o futuro do país, nas áreas da aceleração da transformação digital, de garantia de novo serviço universal, também da proteção dos consumidores e, acima de tudo, na garantia também, que isto é muito importante, da coesão territorial e até harmonização de funcionamento das comunicações independentemente dos territórios, que essa, pensamos nós, é uma realidade que ainda hoje não é existente. Tentando ser o mais sucinto possível, e visto que o tempo é curto, eu focar-me aqui, desde logo, no assunto também que foi abordado na anterior intervenção, relativo às fidelizações, e comentando também aquilo que foi a intervenção da Apritel, sobre o recente estudo que divulgaram sobre este tema, eu diria que há duas grandes conclusões. A primeira, e passo a citar, que os consumidores não estão disponíveis para pagar mais para ter serviços sem fidelização.
Eu perguntava se esta questão, se a forma como esta conclusão é posta não é algo falaciosa, porque é verdade, os consumidores não estão disponíveis para pagar mais, num contexto em que o fator preço é, porventura, um dos principais fatores de diferenciação entre as ofertas dos operadores, acaba por ser, obviamente, um fator decisivo na escolha e os clientes não estão disponíveis para pagar mais. E depois há uma segunda conclusão que diz, e passo a citar também, que a maioria dos portugueses inquiridos considera que a agregação de serviços de comunicações eletrónicas num pacote é vantajosa. Mais uma vez, isso também acontece, e a ANACOM e a ADC têm dito um pouco isso, que o preço dos serviços isolados impele os consumidores para os serviços em pacote. E, portanto, eu perguntava se estas conclusões não são um pouco falaciosas. Indo mais a fundo sobre aquilo que a ANACOM e também que a Autoridade da Concorrência propõem para este tema das fidelizações, portanto, a ANACOM sugere a remoção da possibilidade de fidelização associada à ativação do serviço ou outras condições promocionais, ou então que se reduza a duração máxima do período de fidelização para 12 ou mesmo para 6 meses. Eu perguntava qual é a visão e qual é o comentário que a Apritel e a CIP têm sobre esta recomendação. A verdade é que na atual lei já estão previstas ofertas sem qualquer tipo de fidelização ou com contratos com 6 e 12 meses. Na transposição do código isso não está previsto, isso também não era importante manter esses períodos. Mas, por outro lado, a ADC entende que o problema está mais ao nível das refidelizações. A ADC recomenda que o enquadramento legal preveja como únicas exceções à impossibilidade de ser definido um período de fidelização a disponibilização subsidiada de novos equipamentos terminais ou a instalação de novos serviços. A ADC diz até nos seus vários documentos que, e continuo a citar, que mais de 60% dos consumidores refidelizados não são-no sem que haja alteração dos serviços ou equipamentos contratados e que na fidelização adicional há um aumento significativo do excedente do operador não partilhado com o consumidor. E eu, portanto, perguntava qual é os comentários que têm a fazer sobre estas afirmações e se elas forem verdadeiras, se no contexto de refidelização não há aqui espaço também, eventualmente, para uma baixa daquilo que são os preços associados a essas refidelizações. Perguntava também se têm dados sobre a variação atual dos preços que existem, que são feitos ao consumidor quando das refidelizações e, não havendo nova refidelização, se têm dados sobre qual é a variação desses preços. Depois, 3 últimas perguntas. Uma tem a ver com a certificação das ferramentas de comparação dos tarifários. A ANACOM quer ser a única a definir, portanto, essa comparação de tarifários. Pergunto se isto faz sentido. Depois, relativamente a 2 últimas questões, uma tem a ver com a cooperação. A Apritel e a CIP afirmam que as operadoras não devem suportar os custos de cooperação com entidades administrativas ou judiciais. O exemplo da proteção civil e sobre aquilo que está no âmbito da proteção, socorro e assistência de populações. Eu pergunto se não deve ser esta uma parte da responsabilidade que as empresas e que o próprio setor devem ter para com a sociedade e se, naquilo que é o enquadramento atual, se existe de fundo algum problema naquilo que acontece hoje em dia. E depois uma última questão, visto que já ultrapassei o tempo, pedindo a tolerância ao Sr. Presidente, que tem a ver com o investimento. Portanto, a CIP e a Apritel referem que a transposição deste código é fundamental para criar condições que promovam o investimento massivo nas redes de banda larga. Nós estamos totalmente de acordo com esta posição, mas a verdade é que os operadores atualmente têm referido que, principalmente num contexto daquilo que tem sido o leilão do 5G, que não existem condições para aquilo que é a manutenção do investimento que tem existido até aqui. Eu perguntava se entendem que com a atual proposta estão criadas ou não essas condições, porque isso é decisivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Para responder, passava então ao Dr. Pedro Mota Soares, da Apritel. Muito obrigado, Sr. Presidente. E também, como é óbvio, aproveitando para cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Pacheco e também dar-lhe nota do acordo que estou completamente de acordo quando fala também da necessidade de se transpor este código, nomeadamente sobre matérias que são tão relevantes como a coesão territorial, eu diria mesmo a coesão social e um mecanismo, um processo de transição digital que seja uma transição digital inclusiva, que garanta que ninguém fica para trás, até independentemente dos territórios em que está, e por isso mesmo dá-lhe essa nota de concordância. Depois, tentando responder aqui também às questões que o Sr. Deputado diretamente me colocou. A primeira questão sobre a pergunta, se a pergunta é ou não falaciosa.
Sr. Deputado, esta pergunta não foi feita pela Apritel. Esta pergunta foi feita em 2017 pela Anacom e o que nós sentimos foi a necessidade de, passado já há algum tempo, já há alguns anos, voltar a colocar aqui exatamente a mesma pergunta. E o que nós percebemos é que os consumidores portugueses percebem esta lógica de equilíbrio que existe na atual solução das fidelizações. E por isso mesmo, esta lógica de equilíbrio é uma lógica de win-win, é uma lógica em que todos ganham e, curiosamente, os próprios consumidores têm também a percepção de que ganham com o sistema de fidelizações, exatamente por aquilo que o Sr. Deputado dizia. Conseguem diluir, por exemplo, um custo de instalação ou um custo de ativação, e é sempre um custo muitas vezes elevado, tem aqui um valor monetário, e não pagando à cabeça, conseguem diluí-lo no tempo ou conseguem mesmo evitar, conseguem mesmo que esse custo seja absorvido pelo operador quando há um contrato a 24 meses. E por isso mesmo, a pergunta que nós quisemos fazer foi perceber como é que os portugueses, passados estes anos, voltavam a olhar para esta mesma dimensão e percebemos que os portugueses valorizam positivamente a fidelização neste sentido. Não estão disponíveis para deixar de terem fidelizações se isso significar também terem de pagar mais por serviços ou pela ativação desses mesmos serviços. Depois, uma segunda questão, que é uma questão também muito relevante, que é a questão do preço dos serviços em pacote. Nós temos visto, de facto, esse movimento no mercado português, mas é um movimento que tem vindo a operar num sentido que é um sentido também positivo para os próprios consumidores. São os consumidores que fazem essa mesma escolha. E porquê? Porque conseguem ter preços no seu agregado de pacote mais baixos do que teriam de uma forma isolada. O Sr. Deputado, eu penso que já aqui uma vez falei sobre este dado. De 2009 até 2019, as receitas do setor das comunicações caíram 27%, ao mesmo tempo que o número de serviços subscritos pelos portugueses subiu 25%, o que até nos dá uma nota que o preço médio por serviço está a baixar, mas também tem a ver exatamente com este fenómeno das pessoas comprarem os seus serviços em pacote, que conseguem, no final, ter preços mais baixos, e o mercado português aderiu, francamente, a isso, e percebe-se porque é que o mercado português aderiu. Depois o Sr. Deputado perguntou-me também, diretamente, relativamente à questão que da Anacom propor uma redução da fidelização para 12 ou para 6 meses. Sr. Deputado, não me leva mal que eu faça aqui um lamento. Eu próprio participei num grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo, e nós elogiámos o Governo pela constituição desse grupo de trabalho, para preparar um bocadinho o diploma de transposição. Foi um grupo de trabalho onde esteve a Apritel, onde esteve a DECO, onde estiveram representantes de membros do Governo e onde estava a Anacom. E eu tenho aqui um lamento, que é, numa altura em que íamos, de facto, debater em concreto matérias como estas, a Anacom recusou-se a fazer esse mesmo debate, disse que já tinha entregue uma proposta e que não estaria disponível para discutir essa mesma proposta. E eu achava que poderia ter sido interessante, no âmbito do grupo de trabalho, poder fazer essa mesma discussão, porque, por exemplo, o grupo de trabalho ouviu ex-embaixadores da Anacom, ouviu especialistas sobre esta matéria, e a decisão do Governo, depois de ouvir todos esses especialistas, depois de olhar para todos os pontos de vista diferentes, foi manter o sistema de fidelizações como ele está hoje, e que também convém que se diga, é o sistema normal, regra, na União Europeia, no quadro da União Europeia. A esmagadora maioria dos países na União Europeia têm um sistema de fidelizações semelhante ao nosso, mesmo com mercados que são mercados diferentes. E, portanto, o Governo, ouvindo especialistas, ouvindo pessoas que pensam há muito tempo sobre estas matérias, ex-embaixadores da Anacom, especialistas da academia, entendeu manter este regime tal como ele está, porque, de facto, é um regime que é um regime equilibrado. Dr. Pedro Mota Soares, solicito. Termino mesmo, se me permite, Sr. Presidente, de uma forma muito direta, e depois, se puder, até voltarei depois um bocadinho a este ponto. Só também para responder à questão da ADC. Antes de mais, parece-me relevante perceber que o que a Anacom diz não é o que a Autoridade da Concorrência diz. Portanto, são questões diferentes. A questão da Autoridade da Concorrência é exatamente esta questão sobre as refidelizações. Também, já agora, sobre um estudo que a Apritel pediu e apresentou esta semana à Marktest, uma das conclusões interessantes é que as pessoas os portugueses não sentem
que a fidelização seja um obstáculo à mudança de operadores. Só 3% das pessoas é que identificam a fidelização como um obstáculo à mudança. Mas o ponto que me parece importante é perceber que há muitos clientes, que há muitos consumidores que querem refidelizar porque conseguem garantir melhores preços, porque conseguem garantir melhores produtos, porque conseguem garantir, nesse sentido, que conseguem adquirir os seus serviços de comunicações da melhor forma. Obrigado, Sr. Presidente. Eu voltarei à questão do investimento. Como eu não queria deixar sem resposta o deputado Filipe Pacheco. Muito obrigado, Dr. Pedro Mota Soares. Para 5 minutos, passava a palavra ao Dr. Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito breve. Queria começar por agradecer ao Sr. Deputado Filipe Pacheco a sua questão, as suas questões, e dizer que basicamente eu revejo-me naquilo na introdução que faz, e diria 2 ou 3 notas de forma sucinta. A primeira é que, de facto, aquilo que refere no que diz respeito à relevância do fator preço é algo que o estudo da Marktest nos evidencia, mas é algo, de facto, como o Sr. Deputado disse, Ivana, é algo que nós, até do ponto de vista mais empírico e até das nossas experiências pessoais, nós também somos, julgo eu, provavelmente todos, não é, clientes particulares a este respeito, e, portanto, nós sentimos que é real, quer dizer, é o que acontece, de facto. E, por vezes, há soluções de mercado que têm vindo a ser encontradas que, de facto, ajudam a atenuar. A mim, e deixo este comentário mais genérico, se quisermos, para reforçar aquilo que já disse antes sobre este tema. Para mim, parece mais preocupante que haja, nomeadamente, entidades reguladoras que têm um papel muitíssimo importante a desempenhar e que, na minha opinião, deve ser crescente. Mas é, de facto, como entidades reguladoras. Estarem a querer distorcer, digamos assim, aquilo que é a relação de mercado entre agentes económicos, nomeadamente entre consumidores ou clientes empresariais que sejam e no fundo, prestadores de serviços, esse tipo de influência limitando as opções é que me parece altamente perverso e negativo. E que tem, de facto, no fim do dia, um prejuízo. Porque é natural, porque se a intenção de alguns, eventualmente for, de alguma maneira, penalizar os operadores e as empresas privadas que fornecem estes serviços, desenganemos-nos, porque as empresas não sobrevivem se de facto não tiverem condições de rentabilidade e de sobrevivência, no fundo, não é? E, portanto, vão se adaptar. O que é que acontece? É que os serviços, de facto, vão ser piores em última instância, não é? As opções vão ser diferentes, vão ser mais reduzidas e, no fundo, o país vai perder competitividade. Porque a verdade é que os outros países europeus estão a olhar para este tema de uma forma perspectiva, ambiciosa, de futuro, percebendo que há uma oportunidade aqui, não estando a limitar, a restringir e com uma visão, por vezes, um bocadinho pequenina daquilo que são as vivências de mercado. Portanto, é muito importante que nós ouçamos aquilo que as entidades reguladoras nos dizem sobre esta matéria, mas é muito importante que, nomeadamente, o legislador tenha uma visão que seja um bocadinho mais alargada, como é a sua obrigação, e não tão parcial, digamos assim, sobre estes temas. Portanto, basicamente era esta a minha mensagem. Queria depois, se me permite, porque o Dr. Pedro Mota Soares, peço desculpa, não teve tempo de referir, quanto à questão que coloca sobre os custos administrativos ou associados a requisitos, digamos assim, administrativos e judiciais e outros, não é? As empresas, atenção, os operadores têm que suportar esses custos e têm toda a disponibilidade para, na medida das suas condições e possibilidades, poderem continuar a ter um papel ativo desse ponto de vista. Mas é importante encontrar-se um equilíbrio, uma proporcionalidade, porque hoje em dia não há, de facto, limites. E este não é só um problema, é bom que se perceba, dos operadores de telecomunicações, porque este código e esta lei implica muitas outras empresas. Há empresas, eu posso dar pelo meu exemplo mais particular, trabalho numa empresa tecnológica, nós somos recorrentemente, não vou dizer diariamente, mas recorrentemente, somos solicitados a colaborar e a cooperar com entidades. Porque as comunicações são muitas, não é? Nomeadamente as comunicações online são muitas que nós sabemos hoje em dia, não é? E isso é feito totalmente às expensas das empresas particulares. E, portanto, talvez fosse importante pensar-se em encontrar um regime equilibrado, em que, evidentemente, há cooperação e vontade de cooperar é total e absoluta por parte das empresas privadas, mas é importante que se perceba que uma empresa privada não pode, de repente, ser um prestador de serviços não remunerado do setor público para, de facto, prestar este tipo de serviço, porque isto, de facto, implica, por vezes, muitas horas, implica muitas pessoas alocadas e implica, às vezes, até investimentos do ponto de vista dos próprios serviços e da manutenção destes serviços. Muito obrigado, espero ter respondido, Sr. Deputado, desculpa a brevidade, mas o tempo exige, não é? Muito obrigado, Dr. Pedro Duarte. Passava então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os representantes da CIP e da Apritel aqui hoje presentes, que já nos deram aqui várias informações. Enfim, percebendo todos e todas a importância da discussão e do debate em especialidade que vamos aqui ter sobre esta proposta de lei, há aqui algumas matérias, até analisando não apenas as vossas intervenções hoje, mas os pareceres que chegaram também à Assembleia da República, tanto da CIP como da Apritel. Há aqui várias matérias ou preocupações que coincidem nos dois pareceres, há outras que haverá aqui algumas diferenças substantivas, mas que, grosso modo, do nosso ponto de vista, creio que, além de não acompanharmos, há aqui algumas matérias que não conseguimos compreender de facto. Por exemplo, quando se fala dos temas referentes às propostas que visam responsabilizar os titulares de órgãos de administrações responsáveis pela direção e fiscalização de áreas de atividade dos operadores de telecomunicações. Neste caso, apesar da conclusão ser a mesma, a CIP ainda assim consegue fundamentar um pouco a sua posição, enquanto a Apritel apenas faz uma exigência telegráfica de que isto deveriam ser eliminadas as medidas de responsabilização e de sanções e, portanto, aí de facto parece-nos que há aqui uma visão por parte destas duas entidades de não haver aqui essa responsabilização com a qual tendemos a não concordar. Sobre os comentários que a CIP ainda agora fez relativamente às provisões das custas judiciais, falou em equilíbrio, falou em proporcionalidade, mas quer dizer, nós temos que ter em conta que há um nível muito elevado de litigiosidade do setor, principalmente movido pelas próprias operadoras e, portanto, estar a equacionar um modelo em que eventualmente tenha que ser depois a parte pública, digamos assim, a cobrir, ou o Estado a cobrir custos associados a processos, nomeadamente incumprimentos por parte de operadoras, que para nós não nos faz grande sentido. Mas há duas questões essenciais que essas sim para nós são mais relevantes, gostávamos aqui de colocar. Voltando outra vez à questão das fidelizações e refidelizações, que claramente é um dos temas onde há aqui mais preocupação e mais diferença de opinião. O Sr. Presidente da Apritel, Pedro Mota Soares, tentou aqui já dizer que, de facto, e olhando para o estudo que foi feito pela Marktest, com 2015 entrevistas, de que os consumidores, de facto, têm uma percepção de que ganham com a fidelização. Eu não diria isso, eu diria que os consumidores não têm qualquer outra hipótese. E aí é que está o cerne do problema, porque, e disse também que os consumidores fazem a escolha por serviço em pacote por ser mais barato. Novamente, é porque não têm outra hipótese. Porque das duas uma, ou eu escolho um serviço, por exemplo, apenas de internet, que me fica muito mais caro do que um serviço em pacote. Claro que se, na minha perspectiva de consumidor, eu preciso de gastar o mínimo possível, vou para o pacote, para o serviço em pacote, que é o que me dá o mínimo possível, apesar de se calhar nem ser aquilo que eu de facto necessito, porque só preciso de um serviço muito específico. E, portanto, eu creio que o problema, e daí se calhar as leituras um pouco enviesadas que se podem fazer deste estudo tem exatamente, e da forma como as perguntas depois são feitas, tem exatamente a ver com isto. É que os operadores falam de consumidores que têm percepção de que ganham com o regime tal como ele está e que têm vantagens com o funcionamento tal como ele está, é que além de tudo isto, mesmo que existissem, mesmo que se mantivessem estas apenas opções ou estas muito poucas opções, mesmo quando olham para o espectro das três grandes operadoras que existem, nem sequer os preços são diferentes e, portanto, o que me parece que nós temos aqui é uma praticamente total falta de opção para os consumidores. Isso leva-nos a uma matéria referida, não tanto pela ANACOM, mas mais pela DECO, já há vários anos, que é a falta de diversificação de serviços. E, portanto, obviamente que quando confrontados com uma falta, uma não opção real diferente daquela que tem atualmente, claro que vai optar por manter aquilo que tem agora. E, portanto, parece-nos que está aqui, esta discussão acaba por estar enviesada com a maneira como estes dados são apresentados e com a maneira como toda esta questão é apresentada e, de facto, nos parece que é preciso haver aqui alterações para, mais não seja, na ótica da defesa do consumidor, de oferecer ao consumidor alternativas reais.
Uma última questão, Sr. Presidente, mesmo para terminar, tem a ver com o Serviço Público Universal. Aqui há algumas recomendações da CIP sobre o Serviço Universal, propõe que ele deve ser feito através de fundos públicos, mas de facto achamos é que o Serviço Universal não pode aqui ser mais uma fonte de rendimento das operadoras e deve antes ser uma obrigação de prestação de serviço com vista a garantir um serviço de qualidade, mas acima de tudo que esteja acessível a todos e a todas. É essa a noção, pelo menos que nós temos, de serviço universal, e portanto também aqui não podemos acompanhar a forma como tanto a CIP como a Pritel, mas mais a CIP, olha para esta questão do Serviço Universal, porque nos parece ser uma matéria muito relevante desta lei das comunicações, mas que deve ter, obviamente, um enquadramento que não sirva para, novamente, termos as operadoras a poderem obter mais vantagem, sem que, por outro lado, essa vantagem exista para os cidadãos. Muito obrigado. Passava a palavra, então, ao Dr. Pedro Mota Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda e tentar dizer sinteticamente aqui três questões. Começando aqui para esta questão dos custos judiciais. Sra. Deputada, o que o setor está a dizer é o seguinte. O setor das comunicações tem anualmente 163 mil pedidos por parte dos tribunais, na sua esmagadora maioria por parte dos tribunais crime, portanto, das instâncias criminais, para responder rapidamente, dentro dos prazos, ao que é pedido ao setor. Isso implica para o setor um dispêndio de cerca de 850 mil euros em recursos humanos, em cartas, que está a ser feito, está a ser entregue nesse sentido ao Estado. A única coisa que nós dizemos é que faz sentido ter uma regra para o setor das comunicações como existe para outros setores, nomeadamente, por exemplo, estou a pensar no setor bancário, que também tem muitas interações com o Ministério da Justiça, de alguma forma compensando o setor sobre estes mesmos custos. E até aproveitando também para responder a uma questão que não consegui responder do Sr. Deputado Filipe Pacheco, o setor é solidário nesse sentido com o Estado. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A ANPC, portanto, a Instância Nacional de Proteção Civil, enviou o ano passado 120 milhões de SMS aos portugueses, o que, a custos de mercado, teria um custo de cerca de 2 milhões de euros. O setor, os vários operadores, fizeram protocolos com a ANPC e o que esta autoridade pagou foram 187.500 euros e não 2 milhões de euros. Nós não estamos a dizer que queremos que o setor deve ser ressarcido por 2 milhões de euros, não é isso. O que nós estamos a dizer é que uma das regras que está no Código que não permite que, nestes casos de proteção civil, sejam ressarcidos os operadores, não faz sentido, até porque ela não está no Código Europeu, só está no diploma nacional. Relativamente depois, relativamente à questão dos órgãos de administração, o que nós dizemos é o seguinte: parece-nos que há ali uma regra que até pode ser inconstitucional, porque não permite até o exercício livre de uma profissão. Poder haver uma sanção que coíbe as pessoas de poderem, durante um período de tempo, trabalhar, é uma regra que nos parece inconstitucional e que não se justifica num setor como o setor das comunicações. Percebo, eventualmente, para outros setores como o setor bancário, no setor das comunicações acho que não faz muito sentido. Mas não quero fugir, Sra. Deputada, à questão que me colocou também sobre as fidelizações e sobre o estudo que a Pritel fez. Mais uma vez, o nosso ponto é um ponto essencial, que é, nós quisemos perceber como é que o mercado, como é que os consumidores olham para a dimensão das fidelizações. E, Sra. Deputada, permita-me só, nesse sentido, contrariá-la, dizendo isto. Não é verdade que as pessoas não tenham outras hipóteses. O mercado disponibiliza ofertas sem fidelização, com fidelização a 6 meses, com fidelização de 12 meses e com fidelização de 24 meses. A escolha é uma escolha feita pelos consumidores. Os consumidores têm essa possibilidade de escolherem. E a Sra. Deputada diz, mas as ofertas isoladas, standalone, têm um preço muito elevado. Sra. Deputada, quando um operador coloca uma infraestrutura em casa de um português para ter uma oferta de 1P, um dos custos mais elevados é exatamente o custo de fazer chegar lá a infraestrutura, neste caso, em 90% das casas, fibra. Fazer chegar fibra à casa dos portugueses. A partir do momento em que se tem essa infraestrutura, vender um serviço ou vender 3 serviços nesse sentido, a infraestrutura está lá. Certamente que há um preço adicional, porque temos mais serviços,
mas porventura o mais decisivo, o mais caro, é fazer chegar lá a infraestrutura. É isso que impacta na estrutura de custos que muitas vezes depois os operadores têm de repercutir. E por isso mesmo, Sr. Deputada, percebe-se que em Portugal as coisas acabem por acontecer assim. Agora, não há nenhum serviço 1P que seja mais caro do que um serviço em pacote, muito pelo contrário, e curiosamente, quando nós olhamos para os dados em Portugal, percebemos que os consumidores portugueses valorizam até essa experiência de poderem adquirir serviços em pacote. Isto foi uma das coisas que também quisemos perguntar nesse estudo. Essa sim é nova, não havia perguntas anteriores, mas nós quisemos perceber como é que os consumidores valorizavam o seu pacote de comunicações. E a opinião dos portugueses é uma opinião positiva relativamente a esta lógica de poderem adquirir serviços em pacote, porque isso até significa preços mais baixos. Quanto à questão dos preços, o Sr. Deputado também acabou um bocadinho por referir, dar-lhe nota do seguinte: o mercado português é um mercado que tem muitos pacotes, 88% em cada 100 famílias compra os serviços de comunicação em pacote, e quando nós olhamos para a evolução dos preços, percebemos que Portugal é um dos mercados em que o preço dos pacotes mais tem vindo a cair. E isso é também consistente com aquilo que eu dizia há pouco, que é perceber a evolução das receitas do setor ao longo dos últimos anos e perceber que as receitas do setor estão em queda, com significado de 27% em cerca de 10 anos, que também tem a ver com estes fenómenos de se dar mais serviços, mais produtos aos consumidores portugueses num preço que é unitariamente mais baixo e que no final do dia, na aquisição do pacote, será um preço mais baixo. Só mesmo para terminar, Sr. Deputado, a deixar muito claro que, de facto, isso é a única divergência que tenho mesmo consigo, que é explicar que não é verdade que não existem outras hipóteses de unidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. A sua enorme tolerância. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Dr. Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. E cumprimento também a Sra. Deputada Isabel Pires, agradecendo muito a questão. E telegraficamente eu diria, em primeiro lugar, há uma Pedro confusão... Duarte, pode ligar o vídeo. Penso que estamos com problemas. Peço imensa desculpa, foi responsabilidade minha. Sem querer desliguei. Espero que já me estejam a ver. Já estamos a vê-lo em condições. Peço desculpa. Estava a cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Pires e a agradecer a sua questão e dar nota que houve aqui uma pequena confusão por minha responsabilidade, por força do tempo, talvez não tenha sido muito expresso, mas eu quando me referi à questão dos custos associados a procedimentos ou à cooperação com entidades judiciais administrativas, não me estava a referir à matéria das custas judiciais. Essa, de facto, é uma matéria que também está no parecer da CIP e que também nos preocupa naturalmente, mas são duas matérias um pouco distintas, que eu tentarei agora explicar. Por um lado, tem a ver com os custos, como dizia, associados à cooperação, e, portanto, aqui não estamos a falar os operadores não são litigantes, não estão envolvidos no processo, mas, por vezes, as entidades judiciais e administrativas precisam de informação e de acesso a determinado tipo de ferramentas, de instrumentos, de dados, etc., em que, por força legal, as operadoras, os agentes, as empresas envolvidas devem cooperar com essas instituições. E fazemos-lo de bom grado, até por imposição legal, mas não só, não é? Por princípio também, não é? Só que isso muitas vezes implica custos, e de facto isso não tem sido nunca tido em conta, e por isso é que eu dizia, por vezes, que as empresas tornam-se um pouco emprestadoras de serviços não remunerados a estas entidades judiciais e administrativas. Uma outra matéria também relevante tem a ver com as custas judiciais, e aí nós não distinguimos quando há um processo de litigância, que de facto as custas sejam divididas como são, ou distribuídas, ou alocadas, se quisermos, da forma que são em todos os outros processos judiciais. E, portanto, aqui não há nada a opor. O que é para o Estado pagar quando da sua parte deve ser feito, quando é da parte privada, assim seja essa parte privada as empresas, as particulares ou singulares, não é? Por outro lado, é que o que vale a pena aqui referir, e é isso que nós colocamos em causa, é que por vezes as custas do lado do Estado acabam por ser imputadas através de taxas, não são de facto do Estado, enquanto parte, do ponto de vista judicial é uma parte, mas acabam por ser também cobertas por parte das operadoras. Ora, isto de facto há uma distorção, e é nesse sentido que também chamamos a atenção para este ponto. Não é? Em segundo lugar, sobre a questão da responsabilização dos titulares, a questão tem a ver com, dos titulares de órgãos de administração, tem a ver com a questão deve ser colocada ao contrário. Por que razão é que, para este setor específico e nesta área específica, ainda por cima é uma área que todos nós queremos promover, enaltecer e queremos difundir o mais possível no país a bem do nosso futuro e da nossa competitividade, de repente se cria um regime distinto face àquilo que é a realidade de todo o mercado da nossa sociedade.
E, portanto, evidentemente que os titulares de ordem de administração têm que ser responsáveis civil e criminalmente, mas tem que ser nos termos gerais, em que são todas as outras empresas, todos os agentes. Não se percebe um regime de exceção que, de facto, existe hoje em dia para o sistema financeiro, mas há uma explicação e uma justificação para isso, do ponto de vista do risco sistémico que incorporam, e, portanto, isso está bem explicado e consensualizado na sociedade. Não se percebe porque, de repente, acontece este caso. E, portanto, acho que falta essa fundamentação por parte de quem quis avançar com este propósito. Não é? Por último, a questão do serviço público universal é para concordar com o Sr. Deputado. E, portanto, eu acho que, evidentemente, do ponto de vista dos princípios, é para concordar. E, portanto, eu acho que nós não estamos a olhar para este serviço público universal como sendo uma oportunidade de negócio. Não é nesse sentido que colocamos a questão. Colocamos precisamente para perceber é que, sendo um serviço público, repito, público universal, evidentemente que ele não pode ser suportado por parte das empresas privadas, porque isso seria uma distorção terrível do ponto de vista do mercado, por um lado, e do ponto de vista até da concorrência, e do ponto de vista da nossa concorrência internacional, mas mais do que isso, acho que seria negativo, porque evidentemente que poderíamos a todo momento chegar a uma circunstância em que o serviço não é disponibilizado porque as empresas privadas não têm condições, por facto de não terem modelos de negócio adequados que lhes permita sobreviverem. E, portanto, isso evidentemente compete ao Estado, e acho que desse ponto de vista estamos de acordo que há esta função que há esta função que cumpre ao Estado. Não? Muito obrigado, espero ter respondido ao essencial. Muito obrigado, Dr. Pedro Duarte. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os senhores representantes da Apritel, pelas operadoras de telecomunicações, Dr. Pedro Mota Soares, e o representante da CIP, Dr. Pedro Duarte. Foi para alguns uma surpresa o encontro com os senhores nessas condições e nessa qualidade, uma surpresa, ou talvez não. Eu gostava de vos cumprimentar, agradecer o testemunho e a informação que partilham com este grupo de trabalho, esta Comissão Parlamentar, e gostava de ir desde já à questão dos contratos de fidelização relativamente a este setor e a estes serviços. Eu queria começar por perguntar se, na vossa perspectiva, na perspectiva da Apritel e da CIP, os contratos de fidelização, ou o próprio conceito de fidelização, se é um direito dos operadores de telecomunicações, se é um direito inerente à condição do operador de telecomunicações naquela posição contratual, ou se é uma modalidade contratual que implica forçosamente uma contrapartida. Porque uma das questões que surge, desde logo no debate da especialidade em relação a essa figura da fidelização, é a definição da fidelização como uma modalidade contratual mediante uma contrapartida para o consumidor. Pelo que eu tenho ouvido das vossas respostas, os senhores têm acentuado a ideia de que a fidelização é uma forma de diluir custos de investimento, para simplificar. Há um conjunto de despesas operacionais, de investimento, de instalações, de levar a fibra óptica até a casa dos consumidores ou até às instalações do cliente. E, portanto, há aqui uma despesa que é feita de cada vez que se inicia esse serviço. Ora, a pergunta que eu queria fazer aos senhores é, afinal, quantas vezes é que os senhores vão levar a infraestrutura às pessoas? Porque, então, se no meu prédio já lá tenho as ligações aos operadores todos, se já lá está a fibra, se a questão que se coloca é da mudança de um operador para o outro, do início de um novo contrato, em cada vez que eu mudar de operador, o operador para onde eu vou tem que levar outra vez a fibra lá para o prédio? Ou já lá está? E o investimento está feito? E em alguns casos está amortizado? Estamos a falar de ressarcirmos as operadoras por um investimento que já foi feito há 5 anos, há 6, há 7? Gostava de pedir-vos que ajudassem a compreender esta questão das contrapartidas do contrato de fidelização e dos pressupostos do contrato de fidelização e, eu diria, da quantificação, da avaliação do valor
dessas mesmas contrapartidas, porque uma coisa que nós observamos é, a partir do momento em que essa relação sinalagmática foi feita na lei, de repente inflacionou-se o valor daquilo que era suposto ser o investimento necessário para ser diluído ao longo do tempo do contrato de fidelização. E, portanto, há aqui um aspecto que valia a pena esclarecer. Depois, é natural, portanto, faz o seu papel a CIP, faz o seu papel a Apritel, quando defende que se deve manter o regime tal como ele está, o que é, desde logo, um indicador em relação ao posicionamento dos interesses que estão em presença neste debate. E, no que diz respeito às fidelizações, o problema, efetivamente, é quando nós temos que escolher entre alguma coisa que é cara e outra que é mais cara ainda. Ou quando temos que escolher entre uma coisa que é desvantajosa e outra que é insuportável. E, portanto, entre o insuportável e o desvantajoso, eu escolho o desvantajoso e depois digo que prefiro o desvantajoso. Passa a ter outro nome, passa a ter aquela como a solução favorita dos portugueses, que é aquela que é só desvantajosa e não é insuportável. Em alguns casos é mesmo insuportável, mas isso são outras questões. Um aspecto que tem a ver com outro tema mais ou menos relacionado com este, que é a questão dos consumidores optarem pelo sistema de pacotes de serviços, triple play, quadruple play, etc., porque é mais barato ou vantajoso. Ora, a questão que nós colocamos aqui também tem a ver precisamente com a política de preços e com o peso relativo que estas modalidades têm na estrutura de receitas, digamos assim, das operadoras em Portugal. Eu julgo que o Dr. Pedro Mota Soares e a apresentação da Apritel apontam para uma diminuição ao longo de uma década das receitas do setor, e eu gostava de pedir o vosso esclarecimento para uma leitura mais desagregada em termos das áreas de mercado, porque uma coisa é a evolução do setor no que diz respeito às ligações internacionais e aos serviços empresariais para ligações de longa distância e naturalmente que o que é a realidade das comunicações na última década é profundamente diferente, desde logo nesse domínio, e o que tem sido, ou pelo contrário, a evolução da receita, por exemplo, no setor residencial, nos consumidores familiares, em relação a essa mesma evolução nos últimos anos. Uma última nota, mesmo a terminar, que tem que ver com a questão do serviço universal e do seu financiamento. Ora, aqui está uma tradução concreta do que significa o resultado da privatização do setor, porque o que era intrínseco a um operador público, quando o objetivo não era o lucro, mas sim o investimento e o desenvolvimento, era a perequação tarifária. Ou seja, os serviços mais rentáveis e as áreas de negócio mais rentáveis, com maior receita para o operador, significavam precisamente uma fonte de financiamento para assegurar o serviço universal, o investimento, o desenvolvimento, lá onde o serviço é necessário e junto das camadas da população, onde, de facto, essa importância assume não aqui uma vantagem corporativa de negócio, mas um valor social que é ela própria uma tradução do que significa o conceito de operador público pelo qual o PCP continua a bater-se. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Dr. Pedro Mota Soares. Muito obrigado. Cumprimentando também o Sr. Deputado Bruno Dias, é sempre um prazer poder discutir estas matérias, e certamente que outras também, com o Sr. Deputado Bruno Dias. Tentando responder aqui diretamente à primeira questão que me colocou, se é um direito ou se é uma contrapartida. As fidelizações são um contrato que um jurista chamaria sinalagmático, isto é, os consumidores recebem serviços, recebem conteúdos, recebem produtos, recebem canais, recebem equipamentos, recebem atendimento, recebem muitas matérias que os operadores lhes disponibilizam e, em troca, comprometem-se com um determinado período e um determinado preço. A lógica das fidelizações é essa, é ser, de facto, aqui uma lógica em que há sempre aqui uma contrapartida. E pergunta-me então, depois, uma coisa que é, mas então o investimento não está feito quando um consumidor muda de um operador para outro operador? Portanto, eu gostava de explicar aqui duas outras coisas. Primeiro, as redes de fibra, é verdade que há partilhas de fibra, mas uma grande parte das redes de fibra são de cada um dos operadores, mesmo existindo partilha, noutros casos pode não existir essa mesma partilha, e isso implica um investimento muito forte que foi feito ao longo do país. Já vou voltar aqui ao ponto do investimento.
Mas não implica só esse investimento, implica um conjunto de outras matérias. Depois, se calhar todos nós, ou muitos, mais metade dos portugueses, já mudaram de operador. Implica uma deslocação de uma equipa, implica que sejam entregues novos equipamentos, um novo router, uma nova box, implica muitas vezes entrega de mais serviços, implica muitas vezes também redução do próprio preço dos serviços ou entrega de mais conteúdos e, portanto, tem que ser visto nessa lógica total. E, portanto, objetivamente, quando a lógica da fidelização, mesmo neste caso, é sempre esta lógica sinalagmática, em que é entregue aos consumidores um conjunto determinado de conteúdos, produtos, serviços, atendimentos, tudo mais, com uma contrapartida que é manter-se um preço estável e manter-se esse preço estável durante algum tempo. Depois, segunda dimensão, Sr. Deputado, que me parece também bastante relevante, que é a questão que o Sr. Deputado falava sobre o preço, a dimensão do preço. E, mais uma vez, nós aqui temos de comparar o que é comparável. Pegando nos produtos que estão disponíveis, que o Sr. Deputado falava, no mercado português, pacotes 3P, pacotes 4P, eu estou a falar destes porque eles representam a esmagadora maioria do que é o nosso mercado. É importante eu perceber como é que um pacote destes custa lá fora. Isso é que é comparar o que é comparável para perceber se os preços em Portugal são elevados ou não são elevados. Nós fizemos esse estudo. Já outras entidades, até recentemente, também fizeram esse estudo, até de representantes dos consumidores, e o que se verifica é que o preço dos pacotes em Portugal, 3P, 4P e até mesmo das ofertas standalone, são mais baixas que no resto da Europa. E, portanto, objetivamente, nós não podemos dizer que é comparar uma coisa com preço muito elevado com outra ainda mais elevado. Aquele produto, se eu for comparar como é que custa lá fora, até olhando, no caso do estudo da APTL, a paridade do poder de compra, porque o poder de compra em Portugal não é igual ao poder de compra noutros supermercados, percebemos que o preço dos produtos em Portugal é um preço contido. E depois fez-me uma pergunta também. Eu peço ao Sr. Presidente, eu desta vez infelizmente não marquei o tempo, e portanto quando tiver a chegar aos meus 5 minutos que me avise o fim do tempo, sobre as receitas do setor. A verdade é uma verdade dos números, numérica. O setor de 2009 até 2019 perdeu 27% da sua receita. O Sr. Deputado falava, por exemplo, das chamadas internacionais. Certamente que isso também estará lá, mas isso não é o grosso do setor. Perdeu receitas porque o setor é um setor dinâmico, competitivo, que também fez este processo de pacotização, de passar para pacotes, e nesse sentido também conseguiu entregar até mais produtos, mais serviços aos clientes, reduzindo também o preço médio por serviço. Mas o que eu acho que é muito importante, Sr. Deputado, é que ao longo deste período, mesmo perdendo receitas, o setor manteve sempre o seu investimento e manteve o investimento a um nível francamente elevado. Nós estamos a falar, neste período, de cerca de 10 mil milhões de euros, nestes 10 anos, de investimento que foi feito no país, e isso tem um reflexo na qualidade e na capacidade das nossas redes. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para o que é que cada uma das empresas ao longo da Europa, o que é que cada um reinveste dos seus lucros, percebemos que Portugal é dos países, no quadro da União Europeia, em que as empresas que mais reinvestem os seus lucros efetivamente na capacidade das redes, efetivamente na capacidade que têm de poder chegar a mais clientes, a mais portugueses e, mais uma vez, eu acho que este dado é um dado bastante relevante. Quando nós olhamos aqui um bocadinho para os dados, que são dados oficiais da Anacom, não estou a falar de outros dados, e percebemos que quase 90% do país tem neste momento cobertura de fibra, bastante acima dos níveis europeus, percebemos de facto a qualidade e a capacidade das redes que nós temos instaladas ao longo do país. E isso não teria sido possível sem um investimento muito forte por parte dos operadores, porque convém até relembrar, ao contrário de outros países no quadro da União Europeia, este investimento é um investimento privado feito pelos operadores, não foi um investimento público para termos esta capacidade de rede. E às vezes comparamos com outros países que também têm redes bastante desenvolvidas, mas em muitos desses casos houve um investimento público feito por parte do Estado e isso não aconteceu em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Mota Soares. Passava então a palavra ao Dr. Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria duas ou três coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias, dar nota que no meu caso não foi uma surpresa revê-lo aí, mas é um reencontro muito simpático e que muito aprecio. E tentar responder começando pelo início. Eu acho que do ponto de vista da fidelização, evidentemente que não é um direito para ninguém, é uma oportunidade e, portanto, eu remeteria quase para aquilo que é o princípio geral
o nosso direito civil e dos contratos. E, portanto, felizmente está em vigor no nosso país, vivemos num Estado de Direito, de liberdade contratual total e absoluta, e é dentro desse princípio que tenho defendido aqui algumas posições em nome da CIP. Deixando claro, e talvez seja importante reforçar este ponto, que a CIP é uma confederação empresarial que representa, de facto, pessoas coletivas, empresas, que são, eventualmente algumas são operadoras desta área, mas a esmagadora maioria são essencialmente clientes e, portanto, estão do lado dos consumidores nesta relação, digamos assim, contratual de que aqui estamos a falar. E é dentro deste princípio de equilíbrio que tem sido o nosso posicionamento. Precisamente de se encontrar soluções equilibradas, com liberdade de opção, permitindo que o mercado funcione para que cada cliente, cada consumidor se possa adaptar à sua realidade e criando condições para aqueles que estão a investir nesta área e, portanto, estão a gerar riqueza, a gerar mais competitividade para o país e melhores condições para os cidadãos e para as empresas, possam, de facto, continuar a operar no nosso país. É dentro desse princípio de equilíbrio que nós achamos que o Código Europeu conseguiu atingir esse tal equilíbrio e que vale a pena nós não os distorcermos, às vezes repito, com voluntarismo, que é bem intencionado e que se calhar com uma visão de curto prazo. Eu pessoalmente também sou cliente deste serviço e, portanto, por vezes também gostaria de ter contratos em que pagasse menos e com menos fidelizações eventualmente, não é? no curto prazo, mas percebo facilmente que há aqui de facto um trade-off, em que tem de haver um win-win, como se disse, caso contrário a coisa não funcionará. Eu compreendo, contudo, por parte do Sr. Deputado Bruno Dias, depois disse mais à frente, que de facto defende, aliás, em coerência com aquilo que é a sua tradição ideológica e conceptual, digamos, ou doutrinária, digamos assim, que sempre tem defendido, que defende que de facto deveria haver um operador público nesta área que tivesse uma visão diferente. É evidente que dentro dessa concepção, se calhar, é mais complexo perceber esta dinâmica de mercado e os benefícios do mercado. Eu alerto apenas para dizer que, do ponto de vista da experiência que temos sentido e, portanto, da realidade, da evidência empírica, digamos assim, que conhecemos, essas soluções nem sempre têm trazido os benefícios para as pessoas que nós gostaríamos. E, de facto, o último ano e meio, então, acho que é tão eloquente a esse respeito que não vale a pena dizer nada, não é? Aquilo que foi de fantástico, da forma como, felizmente, a sociedade conseguiu responder a uma crise terrível, como todos ainda estamos a viver, teve muito a ver, de facto, com esta capacidade de investimento, de ação e de liberdade de atividade económica por parte de tantos operadores e agentes. Portanto, é nesse sentido que eu acho que nós devemos olhar para esta concepção. Compreendo que quem não tem esta concepção, de facto, tem dificuldades em concordar, digamos assim, com este ponto de vista, mas eu acho que é desta posição de equilíbrio, digamos assim, que devemos tentar encontrar para, no fim, todos beneficiarmos. Eu, de resto, subscrevo muito aquilo que foi dito pelo deputado Pedro Mota Soares, portanto, não vou responder por economia de tempo e o Sr. deputado Bruno Dias compreenderá certamente que não é por menor consideração, pelo contrário, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Não existindo mais grupos parlamentares inscritos para fazer intervenção, dava por terminada esta audição da CIP e da Apritel, saudando também as presenças aqui, também dos trabalhos dos grupos parlamentares, e também a disponibilidade dos grupos parlamentares para a realização desta reunião a uma hora não muito habitual para a realização da mesma. Sei que a Comissão de Economia ainda hoje vai ter uma reunião e também foi por esse motivo que também se teve que agilizar calendários e dizer que os trabalhos deste grupo de trabalho vão continuar já na próxima semana com a audição da DECO, à partida, e continuação de bons trabalhos parlamentares e, naturalmente, às instituições presentes que quiserem enviar contributos para o nosso trabalho, estamos sempre disponíveis para receber documentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.